E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou de volta para mais uma conversa com você sobre a atualidade política internacional. Eu gostaria de começar falando sobre a possibilidade de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, segundo o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Lavrov. Esse acordo deverá ter como modelo a Suécia e a Áustria. Então, eu posso falar um pouco sobre como é que ele enxerga a Suécia como modelo, já que eu moro aqui, e se isso terá uma aplicação imediata no caso da Ucrânia, que está aí em curso, né? Bem, a Suécia, ela se declarou um país neutro desde a Segunda Guerra Mundial, e não é membro da NATO, apesar de apoiar a NATO-OTAN, como falamos no Brasil, em algumas operações, em algumas ações. A Suécia também é membro da União Europeia, mas não adotou o euro como moeda. Então, a Suécia tem uma defesa do seu país, né? Tem caças, inclusive o Brasil adquiriu caças suecos há poucos anos e tudo. E tem aí a tecnologia de armas que é bastante interessante, mas nada que possa fazer frente a um exército como o russo. E na semana passada, a primeira-ministra sueca, Madalena, ela deixou claro que seria muito ruim para os países nórdicos se a Suécia, principalmente nesse momento de grande tensão, manifestasse algum desejo de ingressar na NATO, porque isso iria irritar ainda mais os russos e iria acirrar os ânimos de todos. Então, para o bem de todos, a Suécia iria manter a sua posição de neutralidade. Então, sobre a Ucrânia, nesse acordo de paz que está sendo prenunciado, né, esse modelo é de não armamento, não aceitar o ingresso, no caso da Ucrânia, na OTAN, e também não receber armas pesadas dos países membros da OTAN. Então, são essas as condições na Rússia, que são as condições anteriores ao dia 24 de fevereiro. É bom que fique muito claro isso. Não precisava ter morrido tanta gente, não precisava tanto problema como está acontecendo no mundo por causa de um irresponsável que é boneco de ventríloco, que é esse presidente ucraniano, o Zelensky, certo? E tudo isso que está acontecendo poderia ter sido evitado, mas ele, estrategicamente colocado ali no poder, um humorista, né, se prestou a esse papel ridículo de expor vidas de civis, inclusive tentando atribuir estatuto de herói a pessoas que estavam lutando contra um dos mais preparados exércitos do planeta, com granadas e com capacetes, né? Então é um irresponsável criminoso de guerra que certamente vai precisar pagar pelos crimes que está cometendo. E todas essas sanções que estão sendo aplicadas à Rússia, e aí já mudando um pouco o assunto, e também aos empresários russos, os investidores, né, que têm negócios fora do país, isso nada mais é do que pirataria, minha gente. Isso é roubo, não é? Não tem nada a ver um empresário perder o seu iate porque Vladimir Putin decidiu que o Estado russo tivesse uma ação militar no Estado ucraniano. Ou seja, tudo aquilo que o liberalismo defendia de direito à propriedade, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, tudo isso foi para o saco. Toda a imprensa russa foi censurada, o que constitui uma impossibilidade de assistirmos uma outra visão sobre o que está acontecendo, porque o direito ao contraditório é um direito consagrado em praticamente todas as constituições de todos os países, né? Essa campanha perversa de demonização do povo russo dentro e fora do país, recebi inclusive pelas redes sociais uma carta de um hospital dizendo que não iria atender a uma paciente porque ela era da Rússia e porque o país dela tinha invadido injustamente um outro país. Olha o nível de
perseguição. Então, quando o Vladimir Putin fala que exige a desnazificação da Ucrânia, ele não está mentindo. As imagens estão aí, porque felizmente existem atalhos que permitem termos acesso a uma outra visão que não dessa imprensa NATO, que só faz mentir. Ela é tão contraditória que, ao mesmo tempo que ela quer vender a imagem de uma Rússia perversa, má, ela também tenta dizer que essa Rússia perversa má está perdendo uma guerra, então ela não consegue se equilibrar. Do ponto de vista econômico, essas sanções que estão sendo aplicadas à Rússia, a Rússia se preparou muito para esse tipo de ação que ela está praticando. Vai ser muito mais danoso para o povo da Europa, para o povo dos Estados Unidos em breve, com certeza. Entendeu? É esse tipo de coisa que não está sendo dito por essa imprensa. Então o liberalismo, o neoliberalismo estão, né, se é que existe diferença entre um e outro, estão sob contagem regressiva. Porque a Rússia vai, já falei isso aqui em outros vídeos, mas é bom repetir, vai intensificar a parceria com a China, vai trabalhar com a própria moeda, inclusive os países árabes vão aceitar a moeda chinesa, então vai deixar de ser exclusividade petrodólar, vai ter o petro-yuan, que é a moeda chinesa, e isso vai fazer com que o dólar perca muita força, mas perca muito mesmo da força que possui. Agora, eu já falei, repito, e agora a NATO, que nasceu para combater a antiga União Soviética, já não existe mais a antiga União Soviética, não é? Está querendo agora ser delegada do planeta. E está começando a dizer que não vai admitir que países maltratem a natureza, que populações indígenas e etc. Devem ser protegidas pela NATO. Olha, isso aí é para roubar a floresta amazônica. O Brasil não pode cair nesse engodo, certo? O Brasil, com uma postura extremamente dúbia, ao mesmo tempo que protege uma parceria com a Rússia, arreganha para os Estados Unidos. É preciso pensar no Estado brasileiro. Aqui não estou falando de governo, estou falando de Estado. Essa diferença é fundamental para que você entenda essa minha preocupação, porque governos passam, mas o Estado fica. E não podemos aceitar que o Brasil seja uma colônia de exploração. É isso que vai acontecer. Esse papo furado de preservação de floresta. Que floresta tem aqui na Europa? Aqui tem plantação de eucalipto e de pinho, porque eles destruíram tudo. Agora vem com essa, querendo ser o curupira do planeta, de protetor da natureza. Não existe isso. Eles não têm mais floresta. Por isso eles querem roubar as florestas de quem ainda tem. E a floresta amazônica entra na mira com certeza. É preciso que o Brasil abra os olhos. E eu lembro, Coreia do Norte e Rússia só existem hoje porque possuem armas nucleares. O Brasil precisa ter armas nucleares. Esse é um assunto que nós não podemos abrir mão. Essa discussão, você que está me assistindo, tem que levar para os lugares. Sem a arma nuclear, vão roubar o Brasil, depois vão separar o Nordeste do restante do país. Observe que a Copa do Nordeste foi a única que tinha Rio-Sul, não, São Paulo, Rio-São Paulo, tinha Sul-Minas, tinha uma série de Copas aí, né? E aí só ficou a Copa do Nordeste. Isso, para um bom entendedor, meia palavra basta. E também tem aquela Copa Verde, né, que inclui exatamente onde produz alimento e a floresta, que é o norte. Então vamos ficar atento, porque a FIFA, que disse que não se metia em política e etc., excluiu a seleção russa das competições. A UEFA proíbe que jogadores russos agora joguem nas competições europeias, e os times russos também. É o futebol sendo usado como uma ferramenta de degradação de um povo, como punição contra posicionamento político de um país que desagrada a determinado bloco, nesse caso o autoproclamado ocidental, né, que é tão ampla essa questão de ser ocidental que mereceria um vídeo só para falar sobre isso.
Então eu quero que você fique atento a todos os movimentos. Eu tinha avisado, ninguém vai mexer com a China por causa de Taiwan, porque China e Rússia têm bala na agulha. Sobrou o quê? Floresta amazônica. Os piratas estão aí querendo roubar a floresta amazônica. Precisamos estar atentos a esses movimentos e você tem que cobrar do governo brasileiro, das Forças Armadas brasileiras, que eles cumpram o dever de proteger o nosso território e o nosso povo. Era isso que eu queria falar por enquanto. Tem muita coisa para falar, porque a questão econômica aí também é muito ampla, não daria para falar somente um pedacinho do tema aqui, são muitos temas. O mundo está mudando, está realmente acontecendo uma guerra econômica e não dá para falar em meio a tantos outros assuntos. Eu espero poder fazer um outro vídeo focando somente a questão da economia. Posso antecipar que a Rússia se preparou sim, e que estão dizendo que a Rússia vai se declarar um estado falido porque não vai conseguir pagar os compromissos internacionais. Não pagar os compromissos internacionais faz parte do plano russo de rompimento com essa estrutura vigente desde a Segunda Guerra Mundial. Então, as pessoas estão querendo que a Rússia pense com a cabeça do chamado Ocidente, e isso não vai acontecer. A Rússia fez planos muito mais concretos com China, com Índia, com Paquistão e com Irã e outros países. Então não dá para ficar aqui achando que os russos vão ficar parecendo uma Cuba, né? Com todo respeito aos cubanos, nós sabemos que Cuba sofre muito com o embargo imposto desde aquela época lá, de Fidel Castro, e toda a história você já conhece. Então, a Rússia se preparou sim, do ponto de vista econômico, e vai saber superar essa adversidade. Não é para achar que essa propaganda de que o mundo ocidental é uma maravilha, ocupe o seu cérebro e segue você de ódio contra um povo que você sequer conhece. Você deve lembrar que a invasão do Iraque se deu através de uma mentira da existência de armas de destruição em massa, e aquelas armas nunca existiram. Também a Líbia não era nada daquilo que diziam, era o país mais próspero do continente africano, foi destruído pela NATO, que se diz um bloco de proteção, né? Mas foi lá na Líbia e agrediu e destruiu o país. Então nós precisamos estar atentos a essa propaganda mentirosa e precisamos, na condição de brasileiros, que esse vídeo eu faço muito mais foco no povo brasileiro, cuidar bastante da soberania territorial brasileira, porque a floresta amazônica vai ser o próximo alvo da cobiça desses piratas. Eu sou Wellington Calazans e voltarei com outro vídeo aqui no canal a qualquer momento. Um grande abraço, obrigado pela atenção e até a próxima mensagem.